A justiça liberou o agressor de um bebê real que confundiu a criança com um bebê reborn, sob fiança, né? A justiça decidiu liberar hoje o homem que agrediu um bebê de 4 meses ao confundi-lo com uma boneca reborn em Belo Horizonte, sob pagamento de fiança de 3 salários mínimos, o que equivale a um pouco mais de R$ 4.500. A justiça não viu necessidade de manter a prisão preventiva por lesão corporal leve. Como o crime tem pena máxima inferior a 4 anos, não havia requisitos legais para que ele continuasse preso, diz o documento assinado pela juíza Maria Beatriz Fonseca da Costa, na central da audiência de custódia da comarca de BH. O homem, ele agrediu um bebê ao confundi-lo com um bebê reborn e precisará ser monitorado pelos próximos 3 meses, esse homem, né? Além da fiança, a justiça estipulou como medida cautelar a obrigatoriedade de comparecimento regular ao fórum e atualização do endereço. A decisão pode ser alterada se o hospital que atendeu o bebê agredido constatar uma lesão de maior gravidade. Até o momento, não houve resposta ao ofício enviado pela Justiça à unidade hospitalar com pedido de informações sobre o estado clínico da criança. Lembrando para todos, o agressor se aproximou de um casal e começou a brincar com o bebê, enquanto perguntava se, é de verdade? O pai negou que fosse uma boneca hiperrealista, mas o homem não se convenceu, segundo a polícia. O episódio aconteceu em frente a uma fila de um trailer de lanches no Savassi, em Belo Horizonte. O bebê estava no colo da mãe quando foi agredido com um tapa na cabeça. A agressão causou um inchaço. Testemunhas derrubaram o agressor, que foi detido até a chegada da polícia. O homem que deu o tapa disse à PM acreditar que o casal estaria usando um bebê reborn como justificativa para furar a fila da lanchonete. O agressor relatou não fazer uso de medicamentos controlados, mas disse ter ingerido bebidas alcoólicas. A polícia, no entanto, afirmou sobriedade de suas ações e falas, né? E aí, bem, mais um fato lamentável. Eu até agora, como colunista, eu até escrevi sobre isso, né? Sobre até pedir aqui a câmera, que é a 1. Eu escrevi sobre isso porque é o seguinte: a agressão a esse bebê real, né, confundido com um reborn, ele não é só fruto de uma mente violenta ou doentia ou perturbada, mas é também fruto de um pânico que está sendo fabricado, né? E até explicar, né? Essa história, né, desse semovente de 36 anos que foi preso, né, acertadamente preso após agredir o bebê de colo por achar que os pais estavam usando uma boneca de borracha ultra realista para tentar furar a fila e ganhar uma vantagem, é um alerta não apenas sobre os eventuais comportamentos patológicos de alguns adultos que possuem esse tipo de brinquedo, mas principalmente pela escalada bizarra da sociedade como reação a alguns poucos casos bizonhos envolvendo as crianças, envolvendo essas crianças de plástico, essas bonecas de plástico, esses seres inanimados, esses brinquedos, né? Eu não estou defendendo aqui quem critica, ou também não estou nem criticando os adultos que têm esses brinquedos em casa. Na minha avaliação sincera, as pessoas sejam livres para fazer o que quiserem das suas vidas, se isso não, é claro, não atrapalhar a vida dos outros, não onerar os cofres públicos e não significar tentativa de golpe de Estado. De resto, as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Mas uma ponderação neste momento ela precisa ser feita, pois em uma sociedade polarizada, as coisas acabam se reduzindo a uma discussão entre céu e inferno e perdendo os necessários tons de cinza que ficam restritos a livros de pornô soft, né? No final das contas. Como disse bem aqui o psicanalista Christian Dunker, nosso colega aqui do UOL, há um estranhamento coletivo diante dessas bonecas, é claro, sabemos disso, por um lado, né, por serem excessivamente verdadeiras, por terem textura de pele, dimensões reais, proporções, e por algumas vezes dedicarem a elas ser dedicado um atendimento que se dedicaria a um ser humano, né? A grande maioria dessas pessoas que têm essas bonecas, há reportagens, há pesquisas, há documentários sobre isso, nós mesmos já mostramos aqui no UOL, são pessoas que fazem isso como se fosse um brinquedo de adulto. Outras se dedicam um pouco mais, como se fosse um hobby, mas uma coisa com mais dedicação, mas também que não diferencia muito do hobby a carros, miniaturas e outros produtos que também demandam a atenção das pessoas. Em alguns casos, os bonecos são usados em tratamentos terapêuticos, né, para tentar tratar traumas. E há uma minoria que vê
vê aquele objeto como se vivo estivesse. Nesses casos, a gente tem visto mais agressões e xingamentos contra esses grupos do que a necessária acolhida e apoio psicológico. Porque, afinal de contas, numa sociedade como a nossa, muitas vezes na internet é mais fácil cuspir e xingar do que abraçar. E o Tribunal de Zap está para isso mesmo, né? Os casos problemáticos, contudo, pessoal, eles estão longe de ser numericamente uma questão real para a sociedade, né? O ponto é que esses casos patológicos, eles viralizam, eles atingem, eles chegam exatamente por conta do estranhamento, né? De uma dedicação a algo que parece humano e não humano, que foi comentado, inclusive, por Christian Dunker. Leio a coluna dele. E aí, claro, tem casos patológicos, né, que acabam gerando estranhamento, uma revolta da sociedade, como daquela mulher que levou o bebê reborn para ser vacinado no SUS, ou aquele outro caso em que uma advogada e uma mulher moveram uma ação pedindo licença maternidade por conta do bebê. Mas não há, esses casos são casos pontuais. Esses casos não são casos gerais, mas isso serve de gatilho, isso gera buzz, isso gera barulho, isso as pessoas começam a falar, olha que coisa estranha. Aí surgem políticos que vão criar projetos de lei desnecessários, como se houvesse um grande problema reborn no Brasil, ao invés de aprovar projetos importantes como isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, que está lá tramitando lento enquanto as questões reborn são discutidas. Ou aparece advogado oportunista, pessoas oportunistas, influenciadores oportunistas que querem apenas visibilidade. Aparecem outros políticos também barulhentos, querendo fazer visibilidade, fazendo comentários sobre essa questão como se houvesse uma pandemia, o que não existe. O que existe é uma epidemia de oportunismo sobre esse caso. Né? Quando a sociedade trata uma questão como algo muito maior do que ela realmente é, eu não estou falando que não existe casos patológicos. De novo, pequeno leprechal, pequeno gafanhoto, que não ouviu o que eu falei. Existe, mas não a ponto da sociedade ter o retorno que está tendo dano nesse caso. Mas quando a sociedade trata uma questão como algo muito maior do que ela realmente é, começa a provocar a percepção de que você tem um problema para ser resolvido, as autoridades precisam resolver, mas não há um problema para ser resolvido. Não há um problema para ser resolvido. Esse bombardeio mexe com pessoas emocionalmente instáveis, criando cenas infelizes, criando caldo para que pessoas emocionalmente estáveis, toscas, violentas, façam aquela cena lamentável, triste, bizarra e criminosa, que o cara tem que ser punido por isso, que a gente viu em Belo Horizonte. Eu não estou passando pano, tem que ser punido, tem que pagar na justiça a agressão ao bebê real, para deixar de ser trouxa. Né? O fato é que se não nos atentarmos a isso, ao tamanho real das coisas e o que as coisas são de fato, dando a questão real o tamanho que ela tem, a gente pode começar a ter casos sérios envolvendo agressões a crianças que as pessoas acham que sejam reborn, envolvendo agressões contra quem tem um bebê reborn e sai com ele na rua, exploração exagerada e oportunismo, minha gente, não é brinquedo. E aí vamos lembrar, esse pânico não é natural, ele é fabricado.